O conflito de facções dentro das penitenciárias. Em Manaus, detentos pedem o retorno de presos que foram transferidos para outros estados e ameaçam fazer rebeliões. Auditores fiscais da Receita Federal do Amazonas paralisaram todas as ações de despacho em portos e aeroportos de Manaus. As novidades e a troca de experiências durante a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A preparação dos jogadores para a próxima fase do Barezão. O momento é decisivo, tá chegando o mata-mata. Agora, uma crítica na TV. Boa noite. A segurança pública do Amazonas está em alerta. Presos ligados à organização criminosa Família do Norte ameaçam rebelião nos presídios de Manaus. Eles exigem o retorno de líderes da facção para o Amazonas. Órgãos ligados à segurança pública estão apreensivos, pois mais de 30 presos morreram nessa guerra entre facções no país. Para evitar que isso aconteça no sistema prisional do Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária reforçou a segurança. A Adriane Diniz tem mais informações. Depois das rebeliões que aconteceram em Boa Vista, em Porto Velho e parte do Nordeste também, onde alguns presos foram inclusive decapitados, a gente está agora aqui com o secretário de Administração Penitenciária do Amazonas para saber se aqui no Amazonas existe de fato também uma ameaça de rebelião, uma vez que é um movimento, pelo que se percebe, que está acontecendo no país inteiro. É verdade, essa guerra entre facções, entre organizações criminosas, existe em parte do Brasil e ela poderia se estender aqui, mas nós nos antecipamos e fizemos um trabalho preventivo para que essas mortes não ocorressem aqui no final de semana. Havia então ameaça de morte para esse fim de semana, esse início de semana aqui em Manaus, nos presídios? Sim, também existiam essas ameaças aqui, organizações criminosas que se intitulam inimigos estavam ameaçando-os mutuamente. O que nós fizemos foi estar dentro das unidades prisionais e transferir, separar presos que estavam ameaçados, colocar em áreas de isolamento. Aqui no caso do Amazonas, as reivindicações dos presos são para que haja a transferência de presos de facções criminosas que foram transferidos para presídios federais por uma ordem da Justiça Federal. E essas transferências aconteceram há quase um ano, em novembro, dia 15 de novembro, completa um ano. Eles estão tentando pressionar o Estado para que esses presos, cerca de 16, retornem. Estivemos conversando com a massa carcerária e dizendo para eles que o Estado não pode ser ameaçado. Eles não podem ameaçar o Estado, eles vão fazer rebeliões. Jamais o Estado vai trazer alguém que está no presídio federal por ameaça do sistema penitenciário. O retorno tem que ser por meios jurídicos. Então não há ameaça nenhuma que possa fazer com que esses internos retornem para o sistema amazonense, prisional amazonense. Agora, o que nós temos levado para eles é diálogo, é respeito à dignidade, à cidadania, tratá-los como seres humanos e levar a eles a atenção que a lei diz, determina que o Estado leve a quem está privado da liberdade. O sistema penitenciário do Amazonas está pacificado. Nós temos o sistema sob controle. Agora, esse trabalho ele é feito diariamente, dia após dia. Ontem nós pedimos apoio ao Dr. Sérgio Fontes e foi encaminhado para o PP, o Grupo Fera e por ramal algumas viaturas da Polícia Militar, só para que desse apoio no momento de fechar as unidades prisionais, que é um momento tenso, né? Tivemos um desgaste muito grande ontem no Compage, porque estava 2 dias sem água, a empresa terceirizada não conseguiu trocar a bomba, não resolveu o problema de água, carro-pipa só chegaram no final do dia e também o problema de alimento estragado. Aí nós pedimos reforço de policiamento e nós só conseguimos fechar o Compage às 10 horas da noite, mas por conta desses problemas e não de ameaças de morte. Muito obrigada pelas informações. Os presos que estão sofrendo ameaça de morte, a Secretaria de Administração Penitenciária achou por bem transferi-los e isolá-los para que não haja nenhum homicídio dentro das cadeias das penitenciárias aqui no Amazonas. Um casal é suspeito de fazer vários assaltos na cidade. A mulher já foi presa. Agora as investigações são para achar o parceiro dela. Esta drogaria na zona centro-oeste de Manaus foi um dos últimos alvos do casal de assaltantes. Nas imagens das câmeras de vigilância da farmácia, a suspeita aparece armada e ameaçando clientes e os atendentes do local. O parceiro ainda tenta tirar a arma dela para conduzir o assalto, mas a mulher é quem controla as vítimas. O casal conseguiu levar um celular e dinheiro do caixa. As imagens foram uma pista importante para a polícia.
Nossa esperança é que com essa divulgação dessas imagens as pessoas consigam reconhecer e nós possamos fechar esses casos que estão em aberto e responsabilizá-los pelos crimes que cometeram. Durante a investigação, a equipe do 17º Distrito Integrado de Polícia encontrou uma pista de uma mulher que morava no bairro Alvorada 2. Durante todo o fim de semana, os investigadores ficaram de campana, esperando que ela saísse de casa. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, ela saiu e foi identificada pelos policiais como sendo a autora do roubo na farmácia. Maria Licleude Marques Alcântara tem 29 anos. Na casa, os investigadores encontraram a roupa que ela usou no dia do assalto e que confirma a participação dela na ação. Ela vai responder por roubo majorado e já foi levada para a penitenciária. A suspeita confessou o crime, mas não quis dar nenhuma informação sobre o comparsa. Ela não quis revelar o nome dele, nós não temos a qualificação, e afirmou que ele seria conhecido como Vulgo Amarelo. Entretanto, nós desconfiamos que ela esteja cobertando a história por ter algum possível envolvimento amoroso. Porque, de acordo com os relatos das testemunhas, durante o roubo ela chegou a chamar o comparsa de amor. Qualquer informação sobre o suspeito é só ligar para o 181 ou 190, os números de denúncia para a polícia. Jader Damasceno Mota foi preso suspeito de usar o nome de um morador de rua para aplicar golpes em uma distribuidora de bebidas. As transações ilegais chegaram a render cerca de R$60 mil para o estelionatário. Em Humaitá, 2 adolescentes foram detidos suspeitos de perseguirem uma mulher com um terçado e um machado. Eles estavam vestidos de palhaço. Segundo a polícia, a dupla tentou reproduzir vídeos semelhantes que circulam na internet. Pais de crianças de uma creche na comunidade Cidade Leste fizeram uma manifestação hoje e pediram segurança. Uma professora foi assaltada, a diretora está sob ameaça de bandidos e o local já foi invadido e roubado. A Secretaria Municipal de Educação informou que uma equipe de inteligência do Centro Municipal de Segurança Escolar está acompanhando a situação, que vai pedir reforço no policiamento ostensivo no entorno da creche. O Ministério Público se pronunciou sobre os inquéritos que investigam possíveis irregularidades nos contratos da Secretaria Municipal de Saúde com empresários presos na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A investigação desarticulou um esquema de desvio de verbas de quase R$200 milhões do Estado. O promotor de justiça à frente das 2 investigações contra a Prefeitura de Manaus se pronunciou por meio de nota oficial. Nela, Edilson Queiroz, que é titular da promotoria que fiscaliza o patrimônio público, garantiu já ter solicitado documentos à Secretaria Municipal de Saúde sobre o contrato de R$1.741.000 com a empresa Silvio Corrêa Tapajós Limitada para a campanha de vacinação antirrábica de 2014. Segundo documentos recebidos pelo MP, foram contratados 256 vacinadores, cada um recebeu mais de R$ 6.600 por 33 dias de trabalho. A nota diz ainda que a empresa contratou 4 coordenadores e que eles receberam mais de R$ 11 mil pelo serviço. Só com o pagamento de pessoal, a empresa teria gasto mais de R$ 1.745.000, valor quase R$ 5 mil mais caro que o contrato com a Sensa. Após a manifestação do Ministério Público, 2 contradições chamaram a atenção. A primeira diz respeito aos posicionamentos do secretário municipal de saúde. No sábado, logo que o caso veio à tona, Homero de Miranda Leão informou por meio dessa nota à imprensa que o preço do serviço de vacinação animal de 2014 ficou mais caro que o do ano anterior devido à contratação de outros serviços e não apenas dos vacinadores. Porém, o MPE não cita a existência desses outros serviços. Além disso, em entrevista publicada no Jornal A Crítica desta terça-feira, o secretário municipal de saúde afirmou que a Sensa não foi oficialmente notificada pelo MPE sobre as investigações em curso. Contudo,
o órgão ministerial já está de posse dos documentos da licitação e do contrato com a Silvio Corrêa Tapajós e também com a D de Azevedo Flores, e foi contratada para prestar serviço de telefonista da central do SAMU, no bairro Praça 14. A empresa Silvio Corrêa Tapajós pertence ao empresário Gilberto de Souza Aguiar e a D de Azevedo Flores ao empresário Davi de Azevedo Flores, ambos presos na Operação Maus Caminhos, realizada pela Polícia Federal, que descobriu o desvio de quase 200 milhões de reais da saúde do Estado. Questionada sobre como o Ministério Público já teria tido acesso aos documentos das licitações sob suspeita, uma vez que o secretário disse não ter sido notificado oficialmente, a Secretaria Municipal de Saúde respondeu em nota que o pedido foi feito à Comissão Municipal de Licitação e não à Censa, e que ela forneceu todos os documentos que estão com o MPE. Os auditores fiscais da Receita Federal do Amazonas paralisaram as atividades hoje. Eles prometem suspender os despachos em portos e aeroportos de Manaus. A greve deve continuar até a próxima quinta-feira, quando vai ser realizada uma nova Assembleia Nacional para definir os rumos do movimento. O motivo da paralisação são as alterações propostas ao projeto de lei 5.864/16, que equipara os cargos administrativos com os dos auditores fiscais, dando mais direitos salariais. Amanhã teremos uma votação entre os deputados, que compõem a comissão que analisa o projeto de lei. Se eles aceitarem essas alterações que promovem esses outros cargos a auditores sem o concurso público, na quinta-feira nós vamos determinar a greve sem prazo para finalizar. Por conta do protesto, vários insumos e mercadorias que deveriam suprir o comércio e a indústria do Amazonas estão retidas em um dos galpões do aeroporto de Manaus. E nessa greve nós mantemos apenas 30% dos serviços e isso gera uma queda de arrecadação que certamente prejudica o município de Manaus e o estado do Amazonas, pois esses recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Despachos de cargas, tanto nos portos quanto nos aeroportos, também foram prejudicados no momento da liberação das mercadorias. Só estão dando prioridade para os alimentos perecíveis e medicamentos. E não é nada fácil ser mulher no Brasil. A constatação é do estudo de uma organização não governamental americana divulgado este mês. A pesquisa revela que estamos entre os 50 piores lugares do mundo para ser mulher. Isso num país em que o número de mulheres é maior do que o de homens, de acordo com o levantamento do IBGE. Basta perguntar a qualquer brasileira nas ruas para descobrir por que não é fácil ser mulher no Brasil. Posso falar das cidades onde eu já passei, aqui no norte, só Manaus mesmo, mas no centro-oeste em algumas cidades. E acontece de você ter que atravessar a rua, no caso, para não passar por uma situação indelicada que para homem muitas vezes é uma coisa assim simples, ela vai gostar, assobia, chama de gostosa, mas é muito incômodo. A violência às vezes é você ficar anos falando para aquela pessoa que ela não é capaz disso, muitas mulheres passam por isso. Eu recebo menos que homem só pelo fato de eu ser mulher. Isso não influencia em nada, porque a gente estudou o mesmo. Às vezes eu sou até mais inteligente, mas eu ganho menos só pelo fato de eu ser mulher. São situações como essas que colocaram o Brasil entre os 50 piores países no mundo para ser mulher, segundo o ranking da ONG americana Save the Children. O ranking levou em consideração fatores como taxa de casamentos infantis, mortalidade materna, representatividade feminina no parlamento e índice de conclusão do ensino médio pelas meninas. O estudo também levou em consideração questões referentes à qualidade de vida das garotas. São itens como acesso a serviços de saúde e educação sexual, violência de gênero e exclusão econômica. Segundo esta pesquisadora de gêneros da Universidade Federal do Amazonas, todos esses fatores têm relação entre si e têm muito a melhorar no Brasil e principalmente na região norte. No caso amazonense, chama a atenção para esse processo ainda tardio de interiorização da assistência para o enfrentamento à violência de gênero. Então, a gente tem ainda a necessidade, no interior do Estado, de incremento dessas políticas e do acesso a esses serviços. Delegacia de mulheres, a atenção a vítimas de estupro,
Instituto Médico Legal interiorizado, e para além dessas instituições do sistema de justiça, todo um conjunto de serviços da rede socioassistencial que garante uma atenção mais ampla. O alto índice de adolescentes grávidas foi também um dos fatores que mais influenciaram nesse resultado. Só em Manaus, no ano passado, foram registrados quase 5.000 partos de meninas com idades entre 12 a 17 anos. Isso representa 23% dos partos realizados na capital. Muitas adolescentes buscam na gravidez uma tentativa de formar sua família, né, em busca de tentar fazer uma realidade diferente daquilo que ela vivenciou, por vezes de crescer sem um pai, por vezes de se ver junto com a mãe sozinha e tentar uma realidade diferente. Esta adolescente de 17 anos faz parte desta estatística. A vida para ela não foi fácil. Aos 9 anos, precisou sair de casa e trabalhar como babá. Hoje, a filha dela já tem 1 ano. No momento eu estava sozinha, né? Aí eu me senti que eu não ia ser mais sozinha, eu ia ter minha filha, então ia ser eu e ela. Já essa estudante engravidou aos 15 e também não recebeu nenhuma ajuda da família. Apesar das dificuldades, ela acredita em um futuro melhor. Eu penso ser uma boa mãe, dar o melhor para ela e dar o que eu não tive para ela. E o que você não teve? Eu não tive quase muito amor e muito carinho da minha mãe. E agora vamos falar do trânsito. Quer saber como é que está o trânsito nesse momento, agora à noite? Então vamos dar aquela olhadinha nas câmeras do CIOPS para ver a movimentação pelas ruas da cidade. A gente está vendo imagens nesse momento da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, a antiga Recife, próximo ao cruzamento com a Rua Belo Horizonte, ali no Adrianópolis. O trânsito tranquilo, fluindo normalmente, não temos engarrafamento agora nesse trecho da Mário Ipiranga, nem retenções. Trânsito tranquilo na Mário Ipiranga Monteiro, nesse trecho ali perto do Adrianópolis com a Belo Horizonte. E veja a seguir a troca de experiências e as inovações apresentadas na abertura da Semana de Ciência e Tecnologia. Eu volto já já.